Queridos amigos, queridos irmãos, queridos líderes de Escola Sabatina, sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos agora na lição número 7 e o título da lição é Cristo, o fim da lei. E para comentar esta lição está mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira, quem é o reitor do SALT. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Um prazer estar aqui. Vamos fazer uma oração então e vamos continuar com o nosso esboço, por favor. Bondoso Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por todas essas lições que tivemos até agora nesse trimestre, que mostram o relacionamento entre Cristo e a lei e o nosso relacionamento com a tua santa lei, por Deus Pai. Agora, ao estudarmos, pedimos teu auxílio mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por algum curto tempo, dirigiu automóvel sem ter licença de conduzir. E sempre conduzia temeroso, com medo de ser descoberto. Não tinha paz. Até que um dia decidi regularizar todo esse assunto, assim que segui todo o processo até que, por fim, obtive o desejado documento. Agora, quando circulava pelas ruas, queria ansiosamente que a polícia me detivesse para mostrar a carteira de conduzir. Agora havia paz, tranquilidade, segurança. Ter carteira de conduzir não me vai salvar de acidentes, mas vai me habilitar para conduzir. O foco da lição desta semana é demonstrar que a obediência à lei não está em conflito com a graça. Isso é o que fazemos como resultado de ter recebido a graça de Deus. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Muitas pessoas acham que a lei finalizou, caducou, e usam esta passagem do livro de Romanos, capítulo 10, verso 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Como é que nós entendemos essa palavra fim da lei em Cristo? Então, pastor, veja assim, nós às vezes pegamos as palavras na nossa língua e lhe damos um sentido que não corresponde ao original que havia quando Paulo escreveu. A palavra fim aí é telos, não é? E o sentido é finalidade, objetivo, e não fim de terminação, conclusão, caducar, não é? E o sentido aqui seria, não é? O objetivo da lei, a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E Paulo, por exemplo, no livro de Gálatas, ele nos ajuda a compreender isso mais, porque ele chama essa lei de pedagogo, paidagogos, não é? E é interessante ver isso porque Paulo, quando ele escreve Romanos e Gálatas, ele escreve na mesma época, tratando de temas semelhantes, que é a justificação pela fé, não é? Para duas igrejas distintas, Roma e a igreja na Galácia. Mas lá ele, em vez de usar a palavra objetivo, telos, no capítulo 3, no verso 24, ele diz assim: mas a lei nos serviu de pedagogo, de aio, né, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fossem justificados por fé. Veja que é o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Justificação daquele que crê, não é? Então a lei ele nos ensina, nos ajuda a compreender, não é? E nós já abordamos nesse trimestre, algumas vezes, essa função, né? E essa função nós vemos assim: primeiro, a lei moral, como um pedagogo, como um professor, o que ela me ensina? Ela me ensina que eu sou pecador. E ela me ensina a norma de justiça. E Paulo justamente disse várias vezes que foi pelo conhecimento da lei que eu descobri que tinha esses problemas. E miserável de mim, inclusive. Exato. Nossa lição trata de Romanos 7, quando ele diz: olha, eu não descobriria o pecado se não fosse pela lei. É a lei que me informa sobre o pecado. E aí eu penso que eu, que era uma pessoa boa, descubro agora que eu sou simplesmente um pecador. Mesmo querendo fazer a justiça, no pecado tem a lei do pecado em mim que me leva a fazer aquilo que eu não quero às vezes. E agora, essa lei me diz que está errado, que está certo, mas a solução é complementada pela lei cerimonial. Exatamente, não é? Porque você vê, a lei moral ela só mostra a norma de justiça e me informa aquilo que é errado, o pecado. Mas ela não traz a solução.
Aí uma vez que a pessoa tem consciência que ela é pecadora e, portanto, não merece nada, não é? E não pode nem estar diante de Deus, porque o pecado nos separa, como resolver esse problema? Aí a lei cerimonial é que mostra, olha, a solução há uma solução. Você não precisa ficar nessa situação. Okay? Qual que é a solução? Existe um sacrifício substitutivo. Aí nós vamos... Quem que é? Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o israelita precisava pegar o cordeirinho, nós precisamos de Jesus, o nosso Cordeiro. Ele diz, você pode se dirigir ao santuário, você não precisa ficar aqui onde você está. Dirige ao santuário. Na época eles tinham um santuário aqui na terra, que era símbolo do céu. Hoje nós oramos em direção ao santuário no céu. Lá você tem um intercessor que vive para poder lhe ajudar. Não é? É Jesus Cristo. Representava antes o sumo sacerdote, os sacerdotes que intercediam, tenha confiança. Isso representava Jesus Cristo que ele está fazendo agora. Então, existe um caminho para solucionar o problema do pecado. E a lei nos ensina isso. Como que nós vamos entender a necessidade do sangue de Cristo, intercessão de Cristo, que Ele é nosso sacerdote, que Ele é o Cordeiro, se nós não tivéssemos toda a lei cerimonial? Ela que nos ensina isso. Ela mostra o caminho da salvação. E todo o Novo Testamento desenvolveu a salvação em Cristo em cima disto. Não é? Todos esses símbolos, todas essas ideias. Não é? Mas, ao mesmo tempo, a lei cerimonial também adverte que se quem não aceita o caminho da salvação, ele será julgado. Porque lembra, no final do ano, a pessoa que não confessava o seu pecado, no dia da expiação, que não confessava os seus pecados, ele seria cortado do povo de Israel, simbolizando o juízo final sobre todos os pecadores. Não é? Então aí, ela mostra os dois. A lei moral mostra pecado, justiça e pecado. E eu vejo que eu sou pecador. A lei cerimonial mostra salvação ou juízo. E o ser humano pode escolher. Não é? E Deus exorta para escolhermos a vida, não é? E há um complemento perfeito, né? Quem não compreende exatamente a justificação pela fé, não vai compreender a importância da lei também. Exatamente, porque você precisa ser justificado porque você é pecador, não é? Aí Paulo diz, e agora que nós estamos mais debaixo da lei, porque lembra, é a condenação. Né? Ele foi lá e pagou a multa, como a gente diz ali, a multa que você recebeu por dirigir muito rápido. Você pagou. Agora você tem a sua carteira de motorista. Agora você anda segundo a lei, você não está mais debaixo da lei, porque ela não está atrás de você. Mas você vive observando as coisas que ela prescreve. E alguns jornais falam quando pegam esses criminosos, dizem, já está abaixo da lei. Né? Exatamente. Você está condenado. E nós que vivemos como pessoas que não transgredimos as leis, nós não estamos debaixo da lei. Por quê? Porque nós vivemos agora de acordo com a lei, pela graça de Cristo. Pela graça de Deus. Porque pelos ninguém méritos consegue de Cristo. observar a lei de Deus sozinho, né? É a graça de Deus, o amor de Deus que nos leva à obediência. Exato. E por isso que Paulo diz, quem vai me livrar o corpo dessa morte? Lá em Romanos 7 diz. Ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Amém. Que por ele a gente tem perdão, tem purificação e tem o dom do Espírito Santo que nos ajuda a viver uma vida segundo os mandamentos de Deus. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. O livro de Deuteronômio 26:16 diz que o Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mire, olha, desde antes já havia esse sentido de obediência que não era apenas para se salvar, era um sentido como resultado de um coração sincero, de todo o coração. A obediência que Deus quer que nós tenhamos não é uma obediência automática por seguir uma ordem de Deus, é uma obediência de coração. Agora eu pergunto, como nós podemos obedecer de coração se nós nem sequer amamos a Deus? Por isso o primeiro mandamento diz que devíamos amar a Deus sobre todas as coisas. Como conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas? Somente relacionando-nos com Ele. E Ele vai colocar esse amor no nosso coração. Nós precisamos, cada dia, relacionar-nos com Deus para fortalecer nosso amor e nossa obediência.
Vamos passar à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Não sei se você alguma vez já compartilhou essa experiência da lei e a graça com alguma outra pessoa. Deve ser nosso dever nessa semana partilhar esse assunto. Algumas vezes partilhei com meu filho e ele me perguntava: pai, e como é que agora eu posso obedecer? Porque eu quero fazer e não posso. E algumas vezes eu me sentava com ele, fazia uma oração com ele e pedia: Senhor, abençoa meu filho para que ele possa obedecer quando sua mãe pede, ou deixar de bater na sua irmã. E ele, depois de orar, dizia: agora já não vou bater em minha irmã. Eu dizia: não, porque Deus está contigo. Como é que nós podemos obedecer se nós nos juntamos e nós oramos mais, se nós lemos e abrimos a Bíblia mais? Nós, sem dúvida, teremos poder de Deus para vencer todos os nossos grandes problemas neste mundo. Vamos orar por isso. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra nós encontramos poder. Em Tua graça nós encontramos força para vencer as dificuldades da vida. Abençoe, Senhor, nossa luta de cada dia e possamos ser mais que vencedores, escondendo-nos detrás da justiça de Cristo para encontrar força para caminhar retamente em Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.